Uma boa noite a todos. Temos para hoje o item 14, Jesus e o poder real, fé e potência. Vamos estudar o capítulo 18, Jesus e sofrimento, do livro Jesus e Atualidade. O capítulo 10, Fé e Vida, do Desperte e Seja Feliz. E o capítulo 26, Poder da Fé, do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Esse tema é um tema fundamental para todos nós, um tema central na vida de qualquer pessoa, porque traz essa dimensão da fé, que é uma das experiências psicológicas e espirituais mais fundamentais e importantes na nossa caminhada, nossa trajetória espiritual. E é difícil, ainda hoje em dia, a gente conceitar o que seja fé. O que é fé, né? Por que ela é tão importante em nossa vida? E qual é essa mensagem que Jesus nos trouxe através da sua postura, dos seus ensinos em relação à fé? Então, a ideia, nesse momento, é pensarmos um pouquinho sobre isso, através desse material que a Joana nos proporciona. Então, eu gostaria de, primeiro, pensar com vocês qual é a ideia de fé que vocês têm. O que é fé? O que é crença? A diferença entre uma coisa e outra? Eu substituo a palavra fé pela palavra confiança. Acima de tudo, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquele capítulo A Fé que Move Montanhas, Kardec, falando sobre a necessidade da fé raciocinada, ele nos deixa uma pérola, né? Um diamante que brilha intensamente, em que ele diz que fé verdadeira é somente aquela que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Nos fazendo com que a gente trabalhe a fé em dois âmbitos, né? Aparentemente distintos, mas muito próximos, razão e coração. Eu traduzo, então, e faz muito tempo, fé por irrestrita confiança no poder criador, no supremo doador da vida. Certo. E, sem deixar passar, a série psicológica Sem o Teu Trabalho, para mim, seria 15, 16 livros num canto, repleto de beleza, mas sem nenhuma compreensão para mim, falo de mim, né? Não compreenderia nada daquilo que está ali. Obrigado, Joana. Obrigado, Givaldo. Obrigado, Jossa. Pessoal, sim. A fé é um sentimento, a fé é uma compreensão, a fé é o quê? Tu perguntou a diferença, né? Ou se a fé e crença era a mesma coisa. Eu, às vezes, também me confundo, porque eu penso que tenho fé, mas nem sempre eu acredito que vou conseguir algumas coisas, entende? Então, às vezes, eu penso assim, será que eu não tenho fé? Bem, pode. Não, ela vai falar. Eu sinto a fé, mais ou menos, eu faço uma visualização assim, como se fosse o casco de um navio, onde não pode haver uma rachadura, né? Ela tem que ser inabalável. E é o que eu tenho procurado, assim, melhorar em mim, né? Essa fé inabalável. Muito bem. A Joana, não nos capítulos que a gente está estudando, mas em outro momento da série psicológica, ela refere que a crença é um processo fisiológico, filogenético aí, né, do nosso processo de desenvolvimento,
e que faz parte, então, dessa herança, né? Eu diria até que ele é parte não só de um processo fisiológico, mas dessa memória, dessa herança também espiritual, não só que se manifesta do ponto de vista genético, fisiológico, dessa presença divina que habita cada um de nós, porque nós saímos de Deus. Né? Como uma muda que sai dele, a gente carrega essa experiência primeira de estar contido nele. Então, é como se a gente começasse esse percurso já com essa experiência básica dele como referência e como presença amorosa, cuidadosa junto a nós. Então, me parece que a fé é essa experiência de conexão, né? De poder me sentir, não é uma consciência cognitiva e nem racional, mesmo que depois ela venha a ser trabalhada racionalmente. É uma presença que é um estado porque a gente diz, eu tenho fé, né? Então a crença é essa possibilidade de poder realmente, como vocês colocaram, me entregar, confiar, reconhecer e poder me vincular a algo da qual eu posso realmente me sentir vinculado, e essa vinculação dá um sentimento, uma certeza de estar amparado, protegido, cuidado e assim por diante, né? Então, me parece que a fé, que a crença é essa experiência pela via do sentimento de eu poder me sentir, então, vinculado e estabelecendo essa consciência afetiva, emocional, de que eu estou, né, numa relação, em relação, e que essa relação ela não é indiferente a mim, né? Então, e a Jônia falou que a partir dessa crença a gente vai desenvolvendo a fé, né? E essa fé daí tem que ser raciocinada, ou seja, a experiência continua sendo uma experiência de sentimento, mas a razão vai podendo aprimorar, fortalecer, clarificar e vai nos ajudar para que essa crença não seja ingênua, nem um depósito, uma transferência da minha responsabilidade no outro, nem uma forma emocional de me deixar subjugar por alguém, como a gente vê isso, né? Pessoas que têm uma patologia narcisista, perversos, psicopatas que acabam manipulando, e as pessoas acabam se entregando de maneira impensada e irrestrita a essas pessoas, né? Então a gente tem que ter realmente critério. Então, de uma maneira, a fé é essa experiência que a gente vai também humanizando, que a gente também vai refinando e vai ganhando cada vez mais numa consciência. Consciência. E essa consciência não é cognitiva. Eu sei, não é um saber da cabeça, eu sinto, eu realmente confio, né? Porque a fé justamente acontece quando eu não tenho elementos suficientes para poder fazer um movimento por mim mesmo, né? Eu não posso me garantir, eu não tenho elemento para garantir, porque senão não era fé. Porque se eu sei o caminho, então eu estou fazendo o caminho por um critério meu. Agora, se eu não sei, e eu tenho que realmente aceitar, né, o apoio, a orientação de algo ou alguém em relação a esse caminho, então eu tenho que realmente ter fé. Tenho que ter fé em relação a esse caminho, ou ter fé em relação a esse alguém. Então a fé realmente transcende a minha capacidade cognitiva, mas a razão nem pode me ajudar. Não, realmente eu posso confiar realmente aqui
não tem critérios daí que me fazem eu poder aceitar e me fortalecer naquela fé ou não, né? Dependendo do que está em jogo. E Jesus vem, então, porque ela vai relacionar justamente fé com vida. No livro Desperte, Seja Feliz, no capítulo 10, olha só como ela começa, como ela realmente traz uma perspectiva da fé completamente nova e interessante, que ela começa a trazer, então, essa fé como uma estrela polar, né, diante da noite, apontando o rumo da vitória. Então, a partir dessa ideia, ela faz uma relação entre força e vitalidade. Que a fé é uma força, né? E dá vida, dá ânimo, dando segurança ao nosso empreendimento, à nossa jornada. Então, olha só que interessante. Fé como vida. A fé me vitaliza, me dá vida, me dá ânimo e me dá força, me dá condições de eu poder realmente me superar e ir adiante. Então, ela vai adiante dizendo: equilíbrio na vida estabelece as linhas do comportamento ético. Olha, estabelece as linhas do comportamento ético. Isso é mãe das virtudes. A conduzir o homem aos objetivos superiores anelados. A fé é a alma da vida, sem a qual essa última perderia o significado evolutivo. Então, o que é... Então, se a gente juntar essa ideia que a fé é a mãe de todas as virtudes, a fé é a alma da vida, ela é a condição de força e vitalidade, da qual, sem ela, perderia o significado. Então, a fé é uma experiência de significado, de sentido, que não é racional. Um sentido que se dá por esse vínculo secreto, da qual Deus nos permite para não se sentir desamparado. E se ela é essa marca amorosa e da presença divina em nós, como elemento que nos dá base e segurança, ela nos abre, então, justamente para a compreensão desse significado e desse caminho que são as virtudes. E por isso que a gente pode dizer, de alguma maneira, que a fé é a mãe das virtudes. Porque ela é a primeira experiência de conexão amorosa que a gente tem, né? E se o amor é a virtude por excelência, e todas as virtudes que existem, na verdade, são um exercício para chegar no amor, e se Deus é amor, a experiência da fé é esse vínculo amoroso que sustenta e que orienta a nossa jornada. E aí ela vai dizer: fé e vida são, portanto, partes integrantes da equação do progresso. Ela, de uma maneira, então, junta essas duas dimensões, né, relacionando a fé com a vida. E a razão seria o combustível que vai fortalecer e ajudar a ter cada vez mais claridade em relação a essa fé. A fé, nesse caso, ela vem antes do conhecimento? Sim. Porque sim. se eu tenho fé, eu confio, mas no momento que eu conheço, eu só aumento a minha fé em coisas maiores. A fé é um tipo, assim como o instinto é uma forma de conhecimento, a fé é um tipo de conhecimento, mas não um conhecimento esse constituído pelo ego, constituído por nós. Então, nesse sentido, é um conhecimento anterior ao conhecimento egóico, da nossa consciência egóica, que constrói, né, e define, discrimina a realidade. É como se a gente tivesse um conhecimento nato. É um conhecimento nato, uma presença que nos diz: sim, vai, meu filho, eu estou contigo.
No caso, digamos, quando eu não conhecia a doutrina, eu tinha fé que a comunicação com os espíritos era possível. No momento que eu participei de uma comunicação, presenciei, eu já não tinha mais a fé, eu tinha a certeza. Mas a fé também pode ser uma certeza, né? Porque daí, ó, ser, saber e fé se tornam uma mesma coisa, né? Quando perguntaram para o Jung, tu acredita em Deus? Ele diz, eu sei. Que saber é esse? É um saber que é da cabeça, um saber que é do coração, como é que é esse saber? E a fé é um tipo de saber, né? Então, ela vai dizer aqui, exatamente no capítulo 10, a fé é a alma da caridade que não a prescinde, essência de todas as virtudes. Então, ela está aqui reforçando essa ideia que está lá no Evangelho. A fé é vida a manifestar-se nas mais diversas situações, oferecendo braços e força para todos aqueles que buscam os horizontes infinitos da imortalidade. Então, acho belíssimo essa finalização do capítulo por Joana, de que realmente é a vida manifesta a fé. E essa vida manifesta é o quê? É a presença divina em nós. Daria para se dizer, então, que o crer vem mais do ego? Eu não diria que seja só do ego, mas tudo principia a partir do ego enquanto tomada de consciência das coisas, né? Então, a crença também é um princípio mais primário dessa fé, né? Um princípio menos elaborado dessa fé. É a necessidade que nós temos, como a criança, que tem necessidade de acreditar na mãe e no pai, né? Quer dizer, a gente ninguém diz para a gente que pai e mãe sabem mais. Ninguém diz que ele é nosso elemento de segurança e proteção. É instintivo. Se eu estou com medo, eu vou olhar para minha mãe, para o meu pai. Se eu tiver com alguma dúvida, eu vou buscar a confirmação dele. É algo que é inato pelo vínculo, né, que a gente vai estabelecendo, de a gente ter a necessidade de se sentir confirmado, amparado em nossas. Então, é uma necessidade, eu diria assim, né? Agora, então, essa crença reflete isso, essa necessidade. Mas a fé é um processo que daí vem como uma forma de construção e elaboração desse movimento que se inicia pela crença. Os exemplos que ela dá aqui, né, do Ignaz, do Edson, do Colombo e próprio Allan Kardec, eu acho que ela mostra também que a fé, como ela é vida, ela é em todas as realizações. Ela não é só vinculada digamos assim, a uma questão religiosa, claro, podemos dizer assim, né? Mas fé realmente, acreditar no que se está fazendo, num propósito, num ideal, ter uma convicção, ter fé que aquilo vai acontecer. Eu acho que em todos os momentos da vida existe uma fé natural que nos impulsiona ao viver. E que talvez esse elemento, a parcela divina, às vezes, ela não é despertada, não necessariamente, mas a fé, ela está lá, né? É a gente que compreende. Mas aí tem um outro aspecto da fé, que a fé também é uma fidelidade ao que nós trazemos enquanto informação do plano espiritual, né? Porque, de uma maneira, a gente é preparado no plano espiritual. Sim, assumimos compromissos. E a fé não se perder também disso, né? Quer dizer, eu vim para realizar uma tarefa. Tem um texto do Humberto de Campos, do Irmão X, que fala do processo de conflito que... Agora me fugiu o nome daquele que foi o pai da parapsicologia. Alguém lembra? Não? Pesquisador. Oi? Não. Então, que criou o termo psiteta,
Ele foi o pesquisador que pesquisou com as cartas telepatia e foi, né? E ele reencarnou com o propósito de reconhecer a realidade do espírito. E ele falhou. Então ali conta a história dele, da dificuldade dele. Quando ele veio para a Terra, ele se deixou envolver pelas questões humanas e não foi forte o suficiente para bancar aquela proposta e realmente assumir por Jesus esse compromisso com a proposta de afirmar a realidade do espírito. E quando ele desencarna, ele está meio assim, sentindo triste, né? E aí o protetor dele queria que intercede, por antes dele desencarnar, diz, dá mais um tempo para ele, que ele vai conseguir. Jesus, não, acabou o tempo dele, manda ele vir para cá. Daí ele desencarna, né? E aí ele está meio chateado e Jesus fala assim, realmente tu não conseguiu testemunhar em meu nome, né? Mas eu vou te mostrar o que é a fé realmente. Daí Jesus pega não. Ele pega um punhal de prata, simbolicamente, né, e joga no coração, e ele daí, todas as dúvidas, todos os enganos ilusórios dele se dissipa e ele realmente sente o que é realmente essa fé, né? O Jesus joga um punhal de prata assim no coração dele e aquilo abre daí, ele tem uma experiência do que significa realmente ter fé, né? Então, essa fé também é, de uma maneira, esse compromisso de que mesmo que o meu ego ainda não saiba, né, porque eu reencarnei e fiquei realmente, de certa maneira, anestesiado, engolfado pelas coisas da matéria e do mundo, eu não me perca e tenha fé. Não, eu vou conseguir, eu vou atrás desse ideal, eu vou batalhar em nome daquilo que eu acredito, né? E se compromete com isso. Que Joana fala, sensibilizado por tal esforço, Jesus o libertou da doença, de que ele, sem revolta, desejava despojar-se. Então, apesar de Jesus dizer, tua fé te curou, né? Muitas vezes ele diz isso, né? A gente precisa desse elemento catalisador, né? Quer dizer, de uma maneira, é fé em algo, fé em alguém. E esse alguém, então, né, por ter também mérito, pode interceder em favor desse desejo, dessa condição. Tem alguns casos, né, da história que Humberto também conta que Jesus não cura a pessoa, né? E tem no caso de uma personagem de uma mulher que se tornou cristã depois, que ela pede para ser curada da cegueira e ele diz: eu não vou te curar da cegueira, eu vou te dar muito mais do que isso. E ela não consegue compreender no momento, porque ela não fica curada da cegueira, porque Jesus entendia que a maior clareza que ela podia ter não era da visão material, mas da visão espiritual. E que ela já tinha maturidade para compreender isso e aproveitar a encarnação dela e poder confiar num outro processo mais profundo em relação à alma dela. Então, no primeiro momento, ela fica muito indignada, com muita raiva de Jesus e dos cristãos, porque ela não se sente curada, né? E fica, então, lamentando e incomodada com isso, mas com o passar do tempo, ela vai sentindo uma nova compreensão. E a partir dela refletir e assistir aqueles que se curaram e que viviam em situações dissolutas, né? Como foi o caso de um paralítico que foi curado e Jesus diz: vá para a tua casa. E ele não foi. Ele foi para o Meretriz para comemorar, né?
Então, e aí, Jesus sabia que seria muito perigoso se ele ser curado da paralisia, que ele podia não aproveitar e se endividar mais. Então, quando ele disse para ela, vou te dar muito mais do que isso, ele estava vendo, e ela poder confiar nisso. No primeiro momento ela desconfia, ela fica incomodada, mas depois ela vai confiando, relembrando da promessa de Jesus, vai entendendo pela razão que as pessoas que se curaram estavam mais perdidas do que antes, e ela vai sabendo que a cura dela não era a cura da visão material, mas a cura da visão espiritual, que se abriu um novo mundo para ela, um novo tipo de compreensão. E ela vai encontrando aí essa solidez da fé e da compreensão da mensagem dele, e vai se tornando uma excelente cristã, num trabalho maravilhoso que ela realiza depois em nome do Cristo. Então, a questão da fé não é simplesmente desejar, querer e conseguir. Porque a grande questão é e se de ter fé que Deus nos dá o melhor. Então, eu quero ir para a direita, porque me parece mais interessante para mim. E aí a vida me manda para a esquerda. E eu digo assim, então, de duas uma, será que a minha fé não é tão boa ou Jesus não é bom para mim? E às vezes não é uma coisa nem outra. Se eu tenho fé, eu tenho que realmente me despojar da minha ilusão. Então, esse querer e essa crença, ela tem que estar em sintonia com o self. Né? Porque se não tiver em sintonia com o self, com a minha essência, ela pode ser uma armadilha. E por isso que a razão é importante nesse sentido, porque ela vai ajudando também a desmanchar a nossos movimentos infantis, as nossas birras e exigências diante da vida, né? Porque daí a gente não quer confiar no sentido de buscar o que é melhor, a gente quer que a vida responda aos nossos caprichos. E aí é uma outra história. Nesse caso, eu estava até aguardando tu dar um exemplo, mais ou menos assim. Porque, na minha opinião, é um ato também que envolve muita humildade, essa questão da fé, porque se não há humildade, é justamente o que você falou, a gente não aceita, muitas vezes, não é o que a gente esperava, e é fácil, nesses momentos da fé, balançar, como se diz, né? E no momento que a humildade, a gente tem esse ato de humildade, de reconhecer que a gente é tão pequeno, que existe um ser superior que tem algo muito... que tem um plano, que existe algo, né, muito mais... de muito mais luz, aí eu acho que fica mais fácil. Porque se a gente pensar que o sofrimento e a doença é parte de um desarranjo espiritual, como ela falasse, né? um descompasso, uma perda de conexão com a harmonia do universo e com a nossa própria harmonia, então, querer me curar é querer mudar de vida, acima de tudo. Querer ardentemente se transformar é querer se melhorar. Então, a cura não é um estado de que a vida vai passar a mão por cima da gente e dizer, tá, te levo. A cura, enquanto crença, é poder, então, me colocar, nessa postura responsável e consciente. Eu quero. Se eu quero, então eu tenho que tomar uma postura adequada. Tu quer tal coisa? Eu quero me formar em tal faculdade? Ótimo, acredito em ti, mas tu vai ter que estudar, tu vai ter que fazer o vestibular, e tu vai ter que passar os anos todos cursando aquela graduação para conquistar aquele lugar. Mas tu tem fé que tu pode. Mas ninguém vai te dar o diploma, porque tu diz, eu quero, né? Eu tenho fé, né? Ninguém não é uma coisa mágica. Então a fé
é ativar essa potência que Joana falou, essa potência de vida divina, de eu poder me empoderar, dizer assim, eu posso, eu consigo, mas eu vou pagar o preço para isso. E aí realmente, e aí tem que ter essa humildade, no sentido de que não é porque a minha carinha é bonitinha, né, ou que eu acho que eu mereço, que as coisas, não, eu tenho que ter humildade de saber que esse movimento envolve uma entrega e envolve um poder se colocar em favor disso. Então, com certeza, aí entra a humildade também. Eu achei bem importante quando ela coloca ali, né, querer e crer, e Jesus, né, pura sabedoria, quando ele pergunta, mas você quer, né? Porque eu acho que muitas vezes na vida da gente, a gente vê mesmo pessoas que estão sofrendo com alguma doença e, eu quero me curar, eu quero me curar. Só que elas estão tão enredadas naquilo tudo que envolve aquela doença, como a vitimização, a coisa que no fundo elas não querem. Não querem. Né? Então, elas fingem que querem. Exatamente. Se enganam, né? E então eu achei o máximo mesmo, quando ele pergunta, mas tu quer te curar? Então, em primeiro lugar, ele queria saber se quer, porque... Porque realmente ele está, na sua sabedoria, confrontando a pessoa com ela mesma. Porque a gente é muito contraditório, né? Coisas que a gente fala, eu quero ter saúde, mas eu não me cuido, eu como de maneira equivocada, eu tenho hábitos que não são saudáveis, mas eu digo, não, mas eu quero. Mas não é assim, né? Que querer é esse. Então, na verdade, Jesus está fazendo que a pessoa possa se voltar para dentro e se escutar. Eu quero realmente? Isso é algo de valor para mim? Isso realmente está claro? E tem a ver com algo que é importante e que faz sentido para a minha vida? E eu estou disposto realmente a fazer esse movimento? Então, com certeza, porque a gente tem mecanismos de defesa. A gente vê isso no processo terapêutico, né? A pessoa quer se tratar, mas faz um monte de esquema para se esconder de si mesmo, para evitar se confrontar, assim, na vida como um todo também. Então, a gente tem que realmente assumir esse processo como sendo algo realmente verdadeiro conosco mesmo. Estou me lembrando de um próprio livro da Joana, que o Divaldo traz sobre o diamante, né, a lapidação do diamante, né, que para brilhar e para encontrar a luz interior é preciso, né, lascar, vai passar por várias etapas. Então, essa é a nossa caminhada, né? Preciso dessa lapidação toda. Com certeza. E a fé, muitas vezes, é tu poder realmente assumir o preço de ser, né, confrontado e lapidado pela experiência da vida sem esmorecer. Bem, no capítulo 26, ela também faz esse conselho da fé, dizendo que, no primeiro momento, a fé que se expressa numa confiança que o espírito adquire em torno de algo, que ela é natural e, ao mesmo tempo, adquirida. Né? De novo, então, ela faz essa relação entre uma fé primária, espontânea, né, que é um impulso natural do indivíduo, e uma segunda acepção, que é o trabalho que vai sendo conquistado pelo pensamento e que, de alguma maneira, vai sendo elaborada e também vai procedendo de vivências passadas, ou seja, ela também vai evoluindo, ela também vai sendo conquistada. E aí ela fala da importância da razão, da ideia de que a fé vai amadurecendo através dessa segurança. Então, de uma maneira, essa fé é como se fosse constituindo, do ponto de vista da experiência interna, uma fortaleza, né, que nos dá força, segurança, né, mais do que simplesmente eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou realizar.
é mais uma capacidade de resiliência e de enfrentamento, de uma imperturbabilidade pela fé frente aos conflitos e dificuldades. A gente vê a vida de Célia, nos 50 anos depois, e toda a trajetória dela, e a força espiritual e a fé dela em Deus, e poder, de uma maneira, apesar de todas as adversidades que ela vai enfrentando no longo da sua caminhada, ela vai se mantendo íntegra e servindo em nome de uma consciência espiritual e amorosa. Então, de alguma maneira, a gente vai conquistando resultados e cada vez mais seguro, mais firme. E a gente vê daí essas almas nobres que se sacrificam em nome da humanidade e, numa situação extrema, se doam em vida em nome de uma causa, em nome de um ideal, de maneira tranquila, de maneira serena, e às vezes até de um amor ardente em relação àquilo que elas estão lutando. E aí ela fala da importância de que essa potência gerada pela fé, nessa ideia de que nada é impossível, possa ser temperada pela razão, como vocês já trouxeram aqui, e assim poder ter, não cair em engano. E aí, ela vai colocar questões interessantes em relação à fé. Ela vai dizer que a fé é força que se irradia como energia operante. Então, uma força que opera, de ação, né, de movimento. E, por isso, consegue remover as montanhas das dificuldades, aplainar as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. Então, de alguma maneira, essa fé é uma caminhada de superação também da nossa sombra. De poder realmente, porque é assim, né? A gente tem que, às vezes, abrir mão de coisas infantis e, num primeiro momento, a gente não tem garantia de nada, né? Quando a gente diz para o filho, quer largar o bico, né? Às vezes a gente dá uma coisa em troca, né? Te dou uma bicicleta, te dou uma boneca. Ele tem alguma coisa, mas às vezes a vida não nos dá nenhum tipo de certeza, né? Eu tenho que abrir mão desse bico, dessa atitude infantil. Mas quem me garante que, se eu abrir mão, que eu vou encontrar melhor? Quem me garante que vai ser interessante? Porque a dificuldade de a gente realmente confiar e ter essa fé, que a gente abdica da nossa sombra, desse lado mais infantil, e aposta realmente em nós e na mensagem do Cristo. Porque esse homem não está constituído em nós como esse homem pleno, realizável. E ele disse, mas quem é que garante? Né? Que depois que eu fazer todo o bem do mundo, se aqui desencarnando, eu vou realmente, vai ser interessante? Né? Será que quem aqui me garante que isso não vou ser um bobo, né? Que perdi tempo e não aproveitei a vida, entre aspas, né? Então, as pessoas às vezes ficam nessa dúvida entre essas garantias ilusórias que o mundo dá e entre essa fé que exige que tu tome uma posição e banque a tua trajetória, o teu caminho. Então, ela também vai dizer, só mediante a fé estruturada na consciência livre de prejuízo de toda a natureza, oferece resistência para enfrentar as montanhas de desafios que lhe impedem o avanço no rumo da harmonia. Então, é uma fé que ela diz que tem que ser lúcida e enriquecedora. E aí a gente tem uma dignidade para viver, né? Uma postura consistente, madura, confiante, resoluta, serena, que nos dá ensejo de enfrentar aquilo que ela coloca no outro texto, o progresso, a vida, a força para empreender o nosso caminho, mesmo frente aos obstáculos.
E aí ela fala de Jesus, que eu acho interessante. Ele vai colocando que a fé é uma fonte de nutrição psíquica. Olha só, ela nos sustenta, ela nutre nossa alma. E que o amor de Jesus é um gerador, infunde esse ânimo. E com isso, ele gera uma claridade que ele dilui a inconsciência das pessoas que conviveram com ele, né? E ela vai dizer, a fé em Jesus era a certeza do próprio poder, da perfeita sintonia com Deus, a quem recorria sempre que necessário, sabendo por antecipação dos resultados que seriam colhidos. Então, essa ideia é interessante, né? A fé de Jesus era uma perfeita sintonia com Deus. Por isso que essa fé que a gente fala no início é uma experiência de conexão, de presença divina, de sintonia, dessa vida maior, espiritual, que nos sustenta e que é, de alguma maneira, a primeira lembrança daquele lugar que eu vim. Que eu não estou apartado desse Pai. Que eu vim dele e me dirijo em direção a ele. E que esse vínculo permanece durante toda essa trajetória. E que eu posso recorrer, então, a ele, confiar e poder sentir que essa presença amorosa está como um fio de Ariadne, que me guia frente aos labirintos da vida, para que eu possa atingir a minha meta, meu ideal, que é a perfeição. Então, a fé é algo essencial para nós, né, gente? Muito bem, então vamos encerrando o nosso estudo. Lembrando, então, que semana que vem a gente passa para o item 15, com o tema Jesus e o Caminho. Capítulo 5 e 25 do Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Uma boa semana a todos, então até a semana que vem.